Cena 1. Fatores de subordinação e as relações de coação espiritual exercida pelo adulto sobre a criança. Com a linguagem, a criança descobre as riquezas insuspeitas de um mundo de realidades superiores a elas. Seus pais e os adultos que a cercam lhe aparecem como seres de grandes e fortes, como fontes de atividades imprevisíveis e misteriosas. Este novo universo começa a se impor com sedução e prestígio incomparáveis, e os exemplos vindos do alto serão modelos que a criança deve procurar, copiar ou igualar. São dados ordens e avisos, sendo o respeito do pequeno pelo grande, o que os torna aceitáveis e obrigatórios para a criança. Fica quieta, menina. Vai brincar com tua irmã. Tô aqui conversando com um rapaz. Essa aqui é ótima. Fica quieta, menina. Tudo bem, depois a gente fala. Tchau. Dá tchau pro rapaz. Tchau, moço. Cena 2. Fatores de trocas com adultos e outras crianças. Intercomunicação. As conversações entre as crianças são rudimentares e aproximadamente até 7 anos. As crianças não sabem discutir entre elas e se limitam a apresentar suas afirmações contrárias. Quando se procura dar explicações umas às outras, conseguem com dificuldade se colocarem do ponto de vista daquela que ignora do que se trata, falando como que para si mesma. Geralmente, quando estão juntas, cada uma por si, acreditando que se escutam e se compreendem umas às outras. Essa espécie de monólogo coletivo consiste mais na mútua excitação da ação falar do que na troca de pensamentos reais. É verde. Não, é rosa. rosa. É verde. É rosa. É verde. Não, é amarelo. Não, é vermelho. Amarelo. É azul. Vermelho. Azul não. É mesmo. Azul não, é amarelo. Amarelo é esse. E verde. Amarelo e verde. Azul. Verde. Não, verde não é amarelo. Verde é amarelo. Olha, amarelo e Não, você é uma bobona, você não sabe as cores. Eu sei sim, eu sou Não uma sabe, não. Cena 3. Fatores que levam a monólogos variados. A criança não fala somente às outras, fala-se a si própria, sem cessar, em monólogos variados durante suas atividades e brincadeiras. Isso, junto com os monólogos coletivos, constitui o que se chama linguagem espontânea da criança. E mamãe carregou tudo. Eu podia fazer um novo vestidinho pra esse bonequinho, mas eu não sei cadê a roupinha que minha mãe levou. Podia levar, né? Era. Mas eu não acho mais. Cena 4. A gênese do pensamento. Pode-se perceber a gênese do pensamento através das mais variadas perguntas que as crianças começam a fazer. As mais primitivas são referentes à localização dos objetos que se quer, onde, e as coisas e nomes poucos conhecidos. O que é? No entanto, a forma básica de pergunta que dominam a primeira infância são os porquês das crianças. Essas perguntas procuram a razão de ser, razão causal e finalística das coisas ou fenômenos. Muitas vezes os adultos têm problemas para responder esses questionamentos por muitos fenômenos acontecerem por acaso, ou pela pergunta não caber um porquê, mas sim outra palavra, e em muitos casos pela complexidade em explicar o porquê. Mamãe, por que o Joãozinho faz xixi por um pintinho e eu por uma florzinha? Porque você é menina e o Joãozinho é menino. Vocês são diferentes e é por isso. E você não deve ficar prestando atenção no Joãozinho. Mãe, por que a senhora beija na boca do papai? Porque eu e o seu papai somos namorados. Isso é nojento. Não, não é. Quando você crescer, você vai ver. E como foi que eu nasci? Se eu não me vi nascendo, de onde eu vim?
Você foi um presente que Deus me deu. Ele te mandou por uma cegonha para a mamãe cuidar e dar carinho. E quem é Deus, mãe? Deus é o Criador. Foi Ele que criou você, que criou a mamãe, que criou o papai. Ele que dá todas as coisas e que permite que a gente acorde todas as manhãs. E por que a cegonha não trouxe nós duas juntas? 5. A vida afetiva. As relações afetivas interpessoais da criança estão condicionadas por um sistema de valores e interesses. Os sentimentos de pessoa para pessoa surgem de uma troca cada vez mais rica de valores, desde que se torna possível a comunicação entre crianças e o seu ambiente. Se inicia um jogo sutil de simpatia e antipatia. Como regra geral, haverá simpatia em relação às pessoas que respondem aos interesses do sujeito e o valorizam. A simpatia de um lado, supõe uma valorização mútua e, de outro, uma escala de valores comuns que permita as trocas. É o que a linguagem exprime. Pessoas que se gostam entre si e concordam entre si. Têm os mesmos gostos. O inverso disso revela a antipatia. Por que ela tá sozinha? Mas ela não devia estar sozinha. Vou só... Oi, Oi, qual é o seu nome? É Isaiane, mas ninguém me chama de Isaiane. Todo mundo me chama de Isa. O que você está fazendo? Eu estou desenhando. Entendi. Eu posso desenhar para você?